Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando mais uma semana com as nossas reflexões, com a nossa união, essa reunião de espíritos amigos que formam um grupo cujo objetivo é estudar, aprender, e também orar, doar as suas melhores energias por todos aqueles que estão tão necessitados, né? E nós estamos aqui juntos neste projeto, que é um projeto de amor. Então é muito bom começar a semana com todos vocês reunidos aqui, apoiando essa causa. E também saber que depois deste momento, todos nós estaremos com o nosso espírito mais alimentado de luz, de paz, de bons sentimentos. É muito bom saber que a energia que doamos é manipulada pelas falanges espirituais do bem e transformada em medicamentos para serem levados àqueles que estão necessitando. É muito bom saber que este ponto de luz que nós vamos formando com a nossa presença se une a outros pontos de luz, irradiando uma luz maior no nosso mundo, no nosso planeta. Então, sejam muito bem-vindos para começarmos juntos essa semana. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Suzana, boa noite. Uma ótima semana para você também, para todos nós. Nídia, boa noite. Amém. Sim, que a paz possa acontecer. Boa noite, Cisa. Ângela Beatriz, boa noite. Célia, boa noite, seja bem-vinda. Norminha, Maria Laura, Dona Maria Ângela, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E boa noite a vocês também que estão aqui juntinhos e não colocaram a sua mensagem no chat, né? David, boa noite. Rosamira, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, de nome Vinha de Luz. Vinha de Luz é da coleção Fonte Viva e é um livro da autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Pois bem, eu quero pedir a vocês que já entrem em conexão, porque a espiritualidade amiga já está presente, já está trabalhando conosco, que a gente, durante a leitura, durante todo esse estudo, a gente se entregue, né? Se abra verdadeiramente para receber as bênçãos que vêm do nosso Pai e que também a gente possa estar no estado de doação dos nossos melhores sentimentos, para que a espiritualidade amiga já possa ir trabalhando com todos aqueles que vêm à nossa mente, por quem oramos, por quem pedimos e por tudo que agradecemos nesta vida, tá bom? Então vamos criar um clima de sintonia, de paz, de recepção, né? De todas essas benesses que vêm do nosso Pai. Combinado? Bom, Vinha de Luz é um livro da coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva sempre tem um formato de ter uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel. Aqui o capítulo é o 98 e o título A Prece Recompõe. A passagem evangélica encontra-se em Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Palavras de Emmanuel agora. Na construção de simples casa de pedra, há que despender logo um longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados
movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Se a gente fosse fazer um seminário, uma semana seria pouco para a gente falar sobre a prece e a ação da prece. Então, nós vamos, neste momento, ficar mais aqui no foco do exemplo que Emmanuel traz para nós, para que a gente possa sentir a verdadeira força que vem dessas palavras do nosso querido mentor espiritual, para nos chamar a atenção sobre a lição da noite de hoje. Primeiro, sobre o título, a prece recompõe, né? Ele podia ter colocado a prece, ou a prece fortifica, tudo estaria correto. Mas ele coloca aqui neste momento, a prece recompõe. E o que é recompor? O próprio nome já diz, né? Prefixo com substantivo, verbo. Recompor é compor novamente, né? É reorganizar, é arrumar novamente, é reordenar, fazer de novo. Então, a palavra recompor, ela implica um movimento, né? Porque quando a gente quer recompor, refazer, reordenar, está implícito a ideia de um movimento por detrás desse verbo. Recompõe. Então, aqui Emmanuel nos traz essa ideia de um movimento, né? Que a prece vai atuar trazendo um movimento nas nossas vidas, no nosso ser, nas nossas ações. E quando a gente movimenta, existe um movimento energético em cima daquilo ali. E aí o que acontece? Nós estamos fazendo com que haja uma diferença em um nível energético
no nível físico. E isso é uma ideia muito interessante que Emmanuel traz. Olha só a frase que ele fala. A prece representa a indispensável alavanca renovadora, que demove obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então a prece vem para mexer. Desculpa, gente. Garganta seca hoje. Então a prece, ela vem para mexer, para reordenar, para fazer diferente. E aqui ele compara ela como uma alavanca renovadora. De novo ele traz a questão de renovar, de recompor. Renovadora, retirando obstáculos no terreno duro da incompreensão. E o que é a incompreensão? Quem de nós já não vivenciou momentos de não ser compreendido? De não ter uma escuta compreensiva? De não ouvir uma fala compreensiva? De pensar que é difícil para o outro se colocar no nosso lugar e às vezes o sentir-se incompreendido ou não escutado nos leva a uma sensação de solidão, de abandono e de falta de empatia, porque a gente se sente meio solitário em algumas fases da vida e a gente até se cobra, né? Gente, será que sou eu? Será que só eu que estou me sentindo incomodado com isso? Né? Será que só eu estou sofrendo, vivenciando essa situação? Será que eu sou fraco, reclamão? O que acontece? E aí Emmanuel fala, na prece, representar uma indispensável alavanca para renovar tudo aquilo que a gente precisa. Né? E o que é a alavanca? Né? Quando a gente pensa numa alavanca, vários objetos usam essa ideia da alavanca, né? Ah, fulano alavancou, ou seja, movimentou, surtiu um efeito, né? Então, na física, a gente pega um objeto rígido, como um ponto fixo, né? Para multiplicar a força mecânica, o movimento, né? Que pode ser aplicado em outro objeto. Né? Então, um estilingue que a gente brincava na infância, a gente faz aquela alavanca, né, e solta aquela força. Aquele brinquedo que a gente gostava, né, que a gente brincava, que ficava na posição de sapinho, né, cada um senta numa parte, a gangorra, né, aí você vai com a sua perna toca o chão e serve de alavanca para aumentar e para você, né, um colabora com o outro. Então, a questão da alavanca volta novamente com o movimento. Nesse pensamento da física, né? Quando você lembra, né, que você, por exemplo, você deixa... você lembra aquela tábua em cima de uma pedra? Aí um pisa e o outro que está lá na outra ponta vai lá no alto e depois volta novamente, né? A gente tentava brincar disso, né? Ou instrumentos até de guerra na época medieval, né, as catapultas, que colocavam o objeto e a alavanca mandava aquele objeto em uma distância muito maior. Então, com essa alavanca, a gente conseguiu um resultado maior do que o esperado se não houvesse a existência dessa alavanca. Então, Emmanuel coloca a prece para recompor como uma alavanca necessária, né? Para renovar e para poder retirar os obstáculos nesse terreno duro da incompreensão. Mas no início aqui dessa lição, olha o tanto que Emmanuel fala de uma forma maravilhosa.
na construção de uma simples casa de pedra, né? Vamos transformar em tijolos. Há que despender um longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo os obstáculos, eliminando as asperezas e melhorando a paisagem. Se a gente for construir uma casa pequena, primeiro que a gente tem que avaliar o terreno, né? Aí a gente tem que fazer a terraplanagem daquele terreno. Se é um terreno muito pedregoso, a gente tem que trabalhar de uma forma. Se esse terreno é pantanoso, a gente trabalha de outra forma. Se tem muita areia, de outra forma. Os alicerces, a profundidade, tudo que é trabalhado é diferente dependendo do terreno. Mas as dificuldades para erguer essa nova casa, elas são trabalhadas de formas diferentes, dependendo do que a gente encontra neste terreno. Mas tem um esforço longo. E o que vai dizer, né, da segurança, da força dessa casa que a gente está construindo? O alicerce. O alicerce precisa ser o melhor para o meu projeto de construção e para o terreno no qual eu quero construir ali. Quantas máquinas, quantos trabalhadores, quantas forças diferentes para se erguer uma casa, uma boa e sólida casa. Emmanuel fala aqui, instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. De novo, Emmanuel vem com a ideia do movimento, né? Quando a gente vê uma obra, é muito interessante. Eu fico pensando, vocês já viram aquela filmagem quando alguém vai fazer um show grande, né? Tipo um Rock in Rio, e que passa acelerado a filmagem? Tem um ali pegando, né, instalando os ferros do palco, o outro está cuidando do gramado, o outro está passando os fios, cuidando da luz. Centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo, harmonicamente, e eliminando todos os obstáculos existentes para que o show aconteça. É bonito demais quando a gente pensa nisso. E essa força que trabalha tudo isso é a nossa prece na nossa vida, no nosso dia a dia. A prece nos fortalece, né? Ela é um instrumento que nos faz ir além daquilo que a gente acredita que a nossa força depende. Quantas vezes nós passamos por alguns processos de doenças, de luto, de estudos, né? Um doutorado, de dedicação, e nós nos perguntamos, como que eu consegui passar por aqui? Aí a gente percebe que existiu uma alavanca ali por detrás que nos levou muito além de onde a gente acreditava que teria forças ou que conseguiria chegar. Que é a alavanca da prece. Quando eu penso nas contas que a gente pagou, nas despesas extras que a gente não esperava, né? No equilíbrio de aprender a trabalhar em casa. Eu falei para vocês, para mim é algo muito interessante, eu não sei como é que eu fui dando conta, porque eu sinto a energia de vocês aqui, mas eu estou olhando para uma lâmpadazinha ligada acima do meu computador. Mas no início, eu olhava, porque eu chegava até a câmera. Então eu ficava restrita. E para que eu pudesse falar com vocês, foi preciso uma alavanca para me jogar além dessa câmera. Porque essa câmera é o meio de transporte. É como se na minha cadeira aqui tivesse uma alavanca, né? E eu voasse pelo ar e chegasse na casa da Dona Maria Laura, na casa do David,
lá em Goiânia, no Ricardo, chego nos Estados Unidos, na casa da Célia, né? E vou chegando nos lares de todos que estão aqui, através dessa energia. Então, houve uma alavanca atuando no meu desejo de estar com vocês e de juntos, diariamente, podermos trocar a nossa energia em favor de todos nós, dos nossos familiares e daqueles que a gente quer envolver nas nossas orações. Em tudo na vida, e olha, existia uma timidez. Quando eu assisto o primeiro vídeo, a minha cara carrancuda, não era eu, era o meu nervoso, a minha ansiedade, né? É até interessante olhar isso, né? O cuidado de chegar aqui, de posicionar, de todos os cuidados que foram feitos, o meu aprendizado foi longo, né? Não sou nenhuma expert, mas hoje eu já sinto estar com vocês. Quantas vezes nós vamos fazer um trabalho que a gente tem que apresentar e nós acreditamos que não vamos dar conta, a gente parece que tem um paredão na nossa frente, a gente não consegue imaginar o que tem que ser feito. E de repente a gente faz uma prece, pede uma ajuda, se conecta com o nosso anjo da guarda e a gente se surpreende com aquilo que a gente fez. Por quê? Porque os nossos amigos espirituais, eles entram em contato com o que a gente tem de melhor. E quando eu faço a prece, eu conecto o meu eu, a minha mente, o meu cérebro em algo superior. E aí vão ligando todas essas conexões. O meu eu está pronto, o meu cérebro funcionando, o meu espírito lutador e renovador ali, né? E eu me recomponho e vou adiante. É bonito a gente pensar nisso. É bonito a gente pensar que mesmo estando sol, chuva, seja lá o que for, a nossa internet caía. Quantas vezes na época da pandemia, porque muita gente online, e aí o que aconteceu? Eu aumentei o meu plano de pagamento, cabeei tudo, né? Comprei equipamentos para parar de cair, e ao mesmo tempo, quando cai, de repente acabou a luz para voltar, todo mundo volta junto, numa união bonita. Então, nós estamos todos sob alavancas, porque nós desejamos renovar e recompor o nosso espírito, tantas vezes cansado, a nossa força. Não apenas num pensamento nosso, não, mas porque nós precisamos estar bem para cuidar daqueles que amamos. Nós precisamos nos cuidar, estar bem para cuidarmos da nossa vida amanhã, para podermos ver, né, os frutos do nosso plantio desta vida. E aí, Emmanuel vem aqui na frente e fala uma frase que é de escrever e deixar colada aqui no post-it no computador. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Gente, que coisa linda isso. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Porque eu oro, às vezes sem verbalizar, mas nessa sintonia da junção, da ligação minha com o meu pai que me criou, minha com a minha mãe, com o meu mestre, com José, com quem quer que eu queira me conectar, com meu anjo guardião, com os espíritos amigos da falange do Dr. Bezerra e tantas outras. A oração, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções
e pensamentos, imagens e ideias. Olha que bonito isso. Prodigioso. Ou seja, não tem como dar errado. E é intenso. Prodígio é intenso, é muito, é rápido. Prodigioso poder espiritual, comunicando as emoções e os pensamentos, as imagens e as ideias. E além dessa comunicação, a oração desfaz empecilhos internos e externos, limpando estradas, reformando concepções, melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então, a oração, ela mexe com as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque transmuta para algo melhor. A raiva, de repente, se transforma no perdão, no amor. A tristeza, de repente, se transforma na gratidão e a gente enxerga o que tem. A solidão, às vezes, se transforma na consciência de que eu sou uma companhia muito boa nesse momento para mim e que eu estou cercada por vários amigos espirituais. Nunca estou só. E a emoção, ela mexe com as imagens, porque aí eu vou construindo diferentes imagens na minha tela mental, tirando as imagens das guerras internas e externas para imagens de paz. E vai mudando as ideias, e eu começo a ter uma parte criadora para o bem. Desfazem empecilhos, porque eu oro e de repente sei como chegar no outro de uma forma mais amena, mais acolhedora, mais compreensiva. Eu oro e vou reformando as minhas concepções. Será que esse meu pensamento não é porque eu estou chateada, ou com ciúme, ou com inveja, ou magoada? Não. Não, a pessoa não é assim, sou eu que não estou bem. E eu olho para o outro de uma forma diferente. Tudo isso, segundo Emmanuel, a oração melhora o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Qual que é a primeira grande tarefa que a gente tem? Viver e viver bem. Quando a gente não estiver dando conta de orar, vamos pedir ajuda, né? Para que alguém nos auxilie a orar junto. Vamos começar com o primeiro passo. Senhor, me ajude. Dai-me forças para orar neste momento. Todas essas ligações vão fazendo com que a gente saia daquela areia movediça dos pensamentos negativos, né? Das desavenças, dos olhares azedos em direção aos outros, e vai tudo tomando um colorido diferente. A nossa saúde espiritual agradece, a nossa saúde física agradece, porque muda o padrão vibratório, e a nossa saúde mental agradece, porque, como falou Emmanuel, melhora o meu quadro mental. Quantas vezes, com o bebê irrequieto, chorando, desconforto, a gente abraça, acolhe e ora, e ele melhora e dorme. Quantas vezes, diante de uma prova, a gente faz a oração e parece que o conhecimento chega tudo de uma vez perto da gente. Quantas vezes eu não estou nem querendo lembrar da cara de alguém, eu oro e de repente eu começo a ver o outro e começo a perdoar aquilo que eu não suportava. É leveza. E como diz o título, a prece recompõe.
recompõe o nosso amor quando está despedaçadinho, recompõe a nossa paz como única, recompõe a nossa criatividade, a nossa fé no outro e em nós mesmos. E quando nós estamos inteiros, nós somos mais plenos. É como se fôssemos muito mais capazes, porque os nossos pedaços se juntam, formando algo maior do que um todo, porque a gente cresce. Quando a gente tem aqueles pedaços que se juntam, e aquela energia que se junta, nós somos maiores do que apenas aqueles pedaços físicos ali separados. E a prece recompõe a gente para sermos inteiros, plenos. Finalizando com a palavra de Emmanuel, a oração feita com harmonia e confiança é força imprimindo a direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que a gente vive e traçando novos rumos para a vida superior. E, além de tudo, a prece nos prepara para a nossa vida depois dessa vida na carne. Quando oramos, estamos plantando sementes de luz nos nossos corações, sofridos, calejados, e estamos sendo mais inteiros. E podemos ajudar os outros a também encontrarem os seus pedaços. E isso é muito bonito. Essa lição nos leva a desejar manter o hábito da oração, nos leva a ver a importância de estarmos aqui neste momento, em que não apenas uma hora, todos nós oramos juntos, por nós e por todos aqueles nossos irmãos. E eu gostaria, neste momento, em que nós nos dispusemos a receber tudo o que há de maravilhoso, trazido pela espiritualidade amiga, eu gostaria de ler uma prece. E essa prece, a prece do mentor Alexandre, que habita o nosso lar. E eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e respirassem profundamente, recebendo a paz que este momento nos cabe. Eu vou ler essa prece e complementar com algumas palavras minhas para a gente encerrar o nosso momento de estudo e oração hoje. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, Senhor. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos. Transformas os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Acenderemos a tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos a tua bandeira de paz junto às guerras de ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. Perdoa as nossas fragilidades, as vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe
e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança dos erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da nossa alma, a nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos, para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dai-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento inconstante, possamos atender-te a sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Ó Jesus, nós te rogamos neste momento que as nossas melhores energias possam se encontrar com todos que oram neste instante, para que possamos jorrar muita luz sobre todos nós, sobre os nossos lares, as nossas cidades e principalmente sobre o nosso mundo, que se encontra em inúmeras guerras em andamento. Mas Jesus, governador do orbe terrestre, envia as tuas falanges para acolher em seus braços todos aqueles que por ora desencarnam devido a essas guerras, à pandemia, ao ódio daqueles que ainda não aprenderam a amar. Que possamos ser envoltos no amor e que, diante das notícias que mexem com os nossos sentimentos internalizados, possamos usar o recurso da oração, ao invés de proferir palavras de ódio com aqueles que já têm tanto ódio no coração, que nós possamos fazer o oposto, envolver os líderes mundiais, envolver os líderes do nosso país com teu amor, Senhor, rogando a nossa Mãe Santíssima que ilumine esses corações tão endurecidos e que possamos assim, diariamente, rogar pela paz que habita o nosso eu, rogar pela paz nos nossos lares, rogar pela paz no nosso Brasil, rogar pela paz no mundo. Assim, plenos de luz e de gratidão, nós dizemos: obrigada, Pai, obrigada, Jesus, Maria, José, que nos ensinaram o valor da união familiar. Obrigada, anjos guardiães, espíritos benévolos, amigos e familiares encarnados e desencarnados. Que assim seja. Amigos queridos, uma excelente noite. Receba o meu abraço fraterno, de muita gratidão. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui online para mais um estudo de oração. E ainda nessa semana,
sexta-feira, às 18 horas, teremos também nosso estudo de oração. Lembrando que o nosso canal precisa de likes quando vocês gostarem do estudo. E também podem compartilhar os vídeos que vocês gostarem com aqueles amigos que possam se beneficiar. Temos mais de 520 vídeos para poder ter essa, que eu brinco, videoteca, né? Para a gente poder lembrar das lições que nós estudamos aqui. Sem falar nos outros inúmeros canais maravilhosos que temos aí, para que a gente possa se fortalecer nas orações, na paz e no pensamento, plasmarmos muita paz, muita luz em todos os locais deste mundo, que é a nossa escola bendita. Uma boa noite, que Deus nos abençoe e até quarta, se Ele quiser. E como eu brinco, Deus há de querer. Até quarta, amigos. Muito obrigada.